Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Oração que o cristão deve fazer por avivamento. Ou, em outras palavras, oração para orar. O que o Salomão fez. Por incrível que pareça, eu quero tomar o Salomão como exemplo nesta oração espiritual. Há muitas pessoas que gostam de orar. Passam para Deus uma lista de pedidos. Oração para eles é petição. Eles ficam só pedindo. Ó, Deus abençoa, faz isso, derrama poder, faz isso, atende, abençoa aquele, cura aquele, evangeliza aquele, em nome de Jesus, amém. A oração deles é assim, sempre pedindo, mas não é essa oração que agrada a Deus, e nem essa oração que Deus atende. Se ela não é segundo a vontade de Deus, não é para ser atendida. Se ela não é feita para a glória de Deus, se a oração não é guiada pelo Espírito Santo, se ela não é feita com fé, então não é para ser atendida. Há pessoas que pedem 20, 50 coisas em uma oração só. E quando termina a oração, eles nem sabem pelo que oraram. E se acontecer, por coincidência, não por fé, por coincidência de Deus atender uma oração ou de alguma daquelas petições for atendida, então eles nem vão saber que foi por causa da oração também, ou vão atribuir a sorte. Eu vou pedir 20, 50 pedidos a Deus, porque se ele me sortear para atender um, já está bom. Isso é uma ideia tradicional sobre oração. Petição que eu faço da minha cabeça, do meu coração, pelos meus interesses. Se Deus atender alguma, muito bem, eu fui sorteado. Não é assim, a oração não é isto. E a gente nem sabe orar como convém. Romanos 8, 26. Mas o Espírito Santo intercede por nós quando a gente deixa e quando a gente dedica tempo à oração. Então eu quero ler aqui em 1 Reis, no capítulo 8, um pouquinho da oração do Salomão, o pedido que ele fez a Deus. Atenta, Senhor, para a oração que o teu servo te faz e para a sua súplica, ó Senhor, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ou seja, este lugar seja consagrado para ser um lugar de oração. E eu oro para que o Senhor mova também o coração das pessoas para virem aqui orar. E todos que vierem aqui orar, o Senhor atenda. Este seja um lugar de oração, casa de oração para todos os povos. Mais adiante ele inclui o estrangeiro também, que seja uma casa de oração para todos os povos. A minha casa, Senhor, no Novo Testamento é assim, não é um templo, mas o meu corpo, como templo do Espírito Santo, e a minha casa seja uma casa de oração, onde se reúnem pessoas para orar. Não para bater papo qualquer ou assistir televisão, para orar. A minha casa seja uma casa de oração. E então ele avança naquela oração e chega ao versículo 36 com este pedido que é muito interessante. Ouve, Senhor, nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na sua terra que deste em herança ao teu povo. Deus, de alguma forma, reteria a chuva. Salomão já sabia disto. Todos nós sabemos que Deus é Pai.
Lá em Hebreus, no capítulo 12, nós lemos que não há filho a quem o pai não discipline. Deus, muito mais, nos disciplina para proveito, para o nosso bem. Deus nos disciplina. É lícito, é válido esperar que Deus nos castigue, como Pai, para o nosso bem. Toda vez que nós nos acomodarmos, nos desviarmos ou amarmos o mundo, é lícito esperar que Deus nos advirta. Que Deus use uma palavra profética, use um irmão, uma palavra da Bíblia, uma circunstância, um acidente, por exemplo, uma doença. É válido que Deus use essas coisas para nos disciplinar. O objetivo e propósito de Deus não é que o cristão tenha uma vida boa, próspera e acomodada na terra, mas que ele tenha uma vida santa. Este é o propósito de Deus. Por isso, ele nos disciplina para a santidade. Mas nós devemos esperar que na disciplina a atitude nossa seja aceita pelo Senhor. Porque se Deus manda uma enfermidade, você não tem que pedir desesperadamente a cura da enfermidade. Você deve perguntar, Senhor, por que isto? Eu preciso fazer algum conserto? Certamente vai precisar fazer. Quando o crente fica doente, é muito provável que tenha que fazer um conserto com Deus. E Deus então permite aquela doença para mover você a um conserto. É o que o Salomão está dizendo aqui. Então, quando a doença acontecer, confesse seus pecados, se arrependa diante de Deus, pergunte o que Deus está querendo mais de você e então depois a cura virá, com toda certeza, conforme a orientação de Deus em Tiago no capítulo 5. Tratado o pecado. Se você precisar de apoio, os presbíteros da igreja, os líderes, os pastores, estarão com você e orarão por você, ungindo com óleo, e a certeza é plena de que Deus vai curar aquela enfermidade. Mas, normalmente, não antes de você se consertar. Agora, existem casos interessantes. Deus mandou a doença, você não entende nada e fica só tomando remédio, indo para o hospital e desesperadamente indo para tudo quanto é reunião de poder, pedindo oração poderosa para ficar curada. E não consegue, e não vai dar certo. Aí, se Deus insistir, você morre daquela doença. Então, Deus alivia aquela doença, não é porque você melhorou, não. Ele vai mandar outra doença. É que se ele continuasse com aquela doença, você não resistiria, morreria. Como Deus tem interesse na sua salvação, no seu aproveitamento, então ele alivia aquela doença, permite que os remédios façam efeito, mas ele manda outra. Você não foi aprovada e vai ter que passar uma segunda época. Existem pessoas que têm uma doença atrás da outra. Você conhece gente assim? Muitos crentes vivem assim, com uma doença atrás da outra. Uma doença a cada dia. É Deus querendo falar com você. Naquela ocasião, Salomão entendeu. Eu sei que o Senhor vai mandar a seca, a fome, a peste, a ferrugem, o crescimento, a praga, a espada. O Senhor vai mandar a dor para que o teu povo se arrependa. Então, a oração que devemos fazer é para que o nosso povo, que está muito acomodado e mundanizado, nosso povo evangélico está mundanizado no Brasil. Então, nós devemos orar por um avivamento. Senhor, mexe com cada um, que haja confissão de pecados, que haja arrependimento, que haja conserto. E em havendo arrependimento dos pecados, Senhor, atende, aviva a tua obra, desperta o teu povo, sacode a tua igreja, Senhor. Você deve orar por isto. Esta é a oração que vai trazer o avivamento. Confissão de pecados. Ore, não fique só falando, não, com o seu irmão, com a sua irmã, porque a palavra acaba enjoando a pessoa e a pessoa passa a evitar você, porque você só fica exortando. Ao invés de ficar exortando o tempo todo, você ora.
a Deus e ore mais ainda. Comece a orar. Então a nossa oração seja para que Deus desperte pessoas à oração. A gente não ora com facilidade nem por natureza. A nossa natureza humana não gosta de oração. Então ore para Deus despertar um ambiente de oração, para despertar o nosso povo que está acomodado e mundanizado no Brasil. Ore para que o nosso povo se volte para Deus e comece a orar. Ore para que o povo venha a orar a Deus e então Deus mande o refrigério, o avivamento, a misericórdia. Nós precisamos orar nessa direção. Então, se você não tem orado, comece a orar mais para despertar não só você e outros a orar mais ainda. É o que Deus está querendo e é o exemplo que Ele nos mostra naquela oração inspirada que o Salomão fez na inauguração do templo.